Olá, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, Ao nosso estudo acerca da série que eu disse aos irmãos, a todos os espectadores aí, que nós iríamos dar prosseguimento então ao assunto sobre a história da igreja. Falamos um pouco rapidamente aí, acredito que tenha sido de bom proveito para todos. Nós já temos aí alguns irmãos glorificando a Deus junto conosco. Temos aqui o nosso irmão diácono, lá da nossa igreja, diácono Jerônimo, tem feito essa caneca aqui há um tempinho já, que ele fez para poder nos presentear. Ele trabalha com essa questão de acróstico, e também era um grande chargista, um grande chargista, aí trabalhando aí pelos jornais do Brasil. E eu louvo a Deus por ele, pela nossa jovem Ruane, que tem uma grande estima aí junto conosco, pelo nosso presbítero Leandro, pelo nosso diácono Wagner, todos eles ali, o Wagner de Caxias, também, presbítero Leandro lá da Assembleia de Deus, Ministério Chamar, pastor Herodion Chagas, que sempre nos trata ali muito bem. Eu louvo a Deus pela vida deles, louvo a Deus pela vida do meu pastor Luiz Gustavo, louvo a Deus pela vida aí dos nossos presbíteros, que acredito estejam inscritos aqui, presbítero Evandro, presbítero Jean Aquino, outros irmãos, irmãs, que estão aqui também inscritos no nosso canal. Louvo a Deus pela vida do presbítero Anderson, Anderson Azevedo, que sempre tem aí dado, junto com sua grande conhecimento também da palavra de Deus, tem aí contribuído com as sugestões, com um comentário embaixo. Mais uma vez eu peço, por favor, que comentem embaixo, porque o YouTube entende que quanto mais você comenta aqui embaixo, mais o canal é interativo, E então, se o canal é interativo, ele entende que esse canal é relevante para a comunidade pela qual ele está direcionado. Então, se você comentar o máximo de comentários, é claro que você não vai comentar, irmãos? Coraçãozinho, mãozinha só. Você vai dar um comentário, amém, irmão, glória a Deus, não gostei disso, não gostei daquilo, Críticas construtivas, de maneira bem tranquila. A gente vai tentando acertar determinadas coisas, ok? Esses primeiros 3 minutos é sempre um minuto de chamada. Então não é a gente aqui também enrolando, porque a proposta do canal é ser o mais rápido, mais objetivo possível. Então esses primeiros 3 a 5 minutos é sempre uma chamada para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like, Não esqueça de dar o like aí, porque também vai estar subentendido que você gostou deste conteúdo, ok? Então nós vamos entrar aqui a fundo sobre a questão da história da igreja. Nós estamos falando aqui, terminamos falando que a história da igreja é justamente um ramo da história geral que diz respeito às religiões, e aí, obviamente, dentro daquilo que nós chamamos teologia, está mais voltado para o assunto de Deus e da adoração a Jesus Cristo, que a gente entende, portanto, como cristianismo. Nós vamos chegar lá, o cristianismo, porque nós temos aí 3 religiões monoteístas, O que é monoteísmo? A palavra mono quer dizer um só, ou unidade simples, E a palavra teísmo é Deus, Deus. Então, monoteísta, um povo monoteísta é aquele que adora a uma só divindade, a um só Deus. Então, 3 religiões são monoteístas. A primeira religião é o judaísmo. Eles são monoteístas. E o judaísmo, inclusive, ele é
monoteísta absoluto ou monoteísta extremado. Por que seria isso? Porque eles não acreditam na ideia de Jesus. Você conhece aí, e nós já somos sabedores de que eles, os judeus, considerados judeus ortodoxos, né? Os judeus assim mais profundos, digamos assim, mais comprometidos com a origem da Torá, eles só acreditam em Yahvé, né? Em Yahvé. Então, não existe para eles uma ramificação de personalidades para este Deus, né? Uma vez que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, vai dizer uma das bases para o monoteísmo extremado ou monoteísmo absoluto dos judeus, né? Que ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Só que aqui tem hoje em dia um grupo de judeus, portanto conhecido como judeus messiânicos, que entende, né, que existe na realidade uma unidade composta embutida no termo original hebraico errad, né? Então, o termo original hebraico errad, que ouve Israel, o Senhor teu Deus é único, e essa expressão único existem duas conotações, tá? E uma dessas conotações dá base para entendermos que ali está estabelecida uma unidade composta, né? Ou seja, essa unidade composta vai ser reverberada, né, já no Novo Testamento, tá ok? Então nós não temos todo o processo, digamos assim, todo o processo de revelações proféticas, né, não está difundido no Antigo Testamento. Então nós temos aí, até pegando um gancho aqui, lá no canal do pastor Elias Soares de Moraes, né, que eu o tenho em grande estima, né, o pastor Elias Soares de Moraes, ele fala sobre isso e concordo com ele, e aqui nós vamos praticamente fazer aqui algumas anotações e ponderações acerca do que o pastor Elias fala sobre a questão das profecias. Ou seja, tudo aquilo que está no Antigo Testamento ainda não foi tão difundido até que o Novo Testamento chegasse. Repare que o Antigo Testamento existe algumas profecias e algumas revelações camufladas, incubadas. Ou seja, existem, portanto, aquilo que é chamado de profecias progressivas, né? Ou coisas que estão no Antigo Testamento que serão só desencadeados na sua essência e na sua plenitude somente no Novo Testamento. Então essa é uma das expressões, por exemplo, que diz respeito a essa questão que a gente está falando, de profecias de dupla referência ou até tripla referência, que diz respeito ao período pelo qual a profecia foi estabelecida, mas também ao período posterior. Isso acontece muito em Daniel. Daniel profetiza algo para o seu tempo, profetiza algo para o tempo de 70 depois de Cristo e ainda profetiza algo para um período que será logo após a grande tribulação e a própria grande tribulação. Então nós temos algumas revelações, e uma dessas revelações é acerca da Trindade, né? Coisa que a palavra, o termo, não se encontra no Antigo Testamento, a palavra Trindade, mas a sua verdade está embutida, está incubada, ou seja, ela só sairá desta incubadora no Novo Testamento com a revelação máxima do próprio Jesus, sendo batizado por João Batista e o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba. Então essa é a essência, né? Então a ideia de ouve Israel, o Senhor teu Deus é único Senhor, para aquele período, para aquele momento, era único de uma unidade simples, né? Era único de um mesmo, né? Não numerar, de único, né? De se estabelecer quase que uma... eu costumo usar a expressão quase que uma autarquia, né? Ou seja, alguém que governa sozinho, né? Era nesse sentido que o povo judeu entendia a ideia de Deus,
Tá? Então, Yahvé é o único Senhor e que deve ser adorado. Não existe para eles, os judeus ortodoxos, Jesus. Né? Judeu ortodoxo, né? A ortodoxia, para quem ainda não sabe, né? A ortodoxia é justamente, segundo o historiador, teólogo, né? Justo Gonzalez, no breve dicionário de teologia, a ortodoxia é a doutrina correta. E essa ideia de ortodoxia para a contemporaneidade é justamente aquela igreja ou aquela religião, né, de certa forma, e aí nesse caso o Justo Gonzalez entende, está partindo do pressuposto de que nós estamos falando do cristianismo. Então o cristianismo, quem é ortodoxo é aquele que está a par dos 4 concílios, e ele ainda repete dizendo, ou 4 ou 7 concílios, os concílios que foram estabelecidos ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, até hoje, e que a igreja está a par e também faz parte, né? Ou seja, ele não só sabe, como também deixa entrar, coloca em prática todo aquele arcabouço que os concílios de Jerusalém, os concílios de Niceia, os concílios de Calcedônia, os concílios de Florença, o concílio de Trento, né? E assim sucessivamente. Esses concílios foram colocados cláusulas, né? Cláusulas estabelecidas, né? Leis, enfim, e essas leis precisavam ser obedecidas. Então, quem obedece a essas leis é considerado, dentro da perspectiva que Justo de Gonzalez está tratando, é considerado ortodoxo. Para ele, portanto, qualquer religião acredita-se, né? Ou seja, acredita para si o epíteto, ou seja, o título de ortodoxo, uma vez que eles acham que a doutrina correta, está na religião correta, ok? Então, baseado nisso, os judeus ortodoxos, isto é, aqueles que entendem que eles estão certos, eles não adoram a outro que não seja Yahvé, tá? Então, era uma religião monoteísta. O cristianismo passou a ser, veio também a partir do próprio Cristo, a partir de Antioquia da Síria, né? sendo chamado em primeiro lugar de cristãos, né? A Antioquia da Síria foi sendo chamado de cristãos. Nós estamos registrados isso em Atos dos Apóstolos, né? A primeira vez que os seguidores de Cristo são chamados de cristãos foi a Antioquia da Síria, da onde inclusive Barnabé e Paulo, né, vão ser enviados para a sua viagem missionária, né? E aí é onde Paulo inclusive vai trafegando, né, navegando, né, melhor dizendo, navegando para a região da Galácia, considerada pelos maiores eruditos como a Galácia do Sul, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Então nós estabelecemos então que essas 3 religiões são religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então essas 3 religiões têm a sua origem, todas elas, no Oriente Médio, né? O Antigo Oriente Próximo, o Antigo Crescente Fértil, né? Tem todo a sua origem, né, no Oriente Médio e a partir do judaísmo, ok? Então, judaísmo, cristianismo e islamismo são 3 religiões consideradas religiões monoteístas. Uma adora a Deus, a outra adora a Deus, é uma adoração a Deus, mas a sua divindade é diluída em 3 personalidades distintas, estabelecidas na própria Bíblia, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a terceira adora a Alá e tem como o Alcorão como sua Bíblia, como sua regra de fé e prática e todas as suas suratas. Então, estabelecendo este princípio, nós entendemos então que há revelações que estão embutidas no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento, então, foram desdobradas, foram descortinadas. Inclusive, essa é uma expressão em latim, né, que o próprio Armando Chaves Cohen vai tratar
que é revelatio, revelar algo que está oculto, expor à vista, trazer uma verdade oculta. Ou seja, então, esta expressão são de origem idiomática, principalmente na ideia de único Senhor. Então, essas religiões foram passando então a ser, foram 3 religiões monoteístas. E nós estamos falando isso para que você entenda que no primeiro século da igreja, logo assim que Jesus foi assunto aos céus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, Jesus foi assunto aos céus. E nós já falamos aqui no vídeo anterior que quem funda a igreja é Jesus, né? É Jesus quem fundou a igreja, perdão. É Jesus quem fundou a igreja. E por causa disso é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? A porta do inferno não prevalece contra a igreja porque Jesus é o seu fundador. Não é homem, não é apóstolo, não é filósofo, não é teólogo, né? Não é doutor, não é nada que fundou a igreja. A igreja é fundada, fundamentada, estabelecida, arquitetada pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu que a igreja seria dele. A igreja seria um povo lavado, remido, santificado, regenerado, purificado pelo próprio Cristo. Qual é a intenção, então, do inimigo da igreja? O inimigo da igreja, que é o diabo, né? O inimigo da igreja, né? Não é inimigo de Deus, né? Não há uma luta aqui, não há um dualismo, né, cósmico, a luta entre o bem e o mal, como a gente vê muito em Hollywood, né? Nos filmes, nos desenhos, né? Não é apenas isso. Isso não seria muito fácil, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então não há como o inimigo e o diabo ser páreo para o nosso Deus. Agora, ele tem como ser páreo contra as nossas vidas. É por isso que a Bíblia menciona que o diabo, o inimigo da nossa alma, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos identificar que nós somos igreja de Cristo e que nós temos uma história, um processo. Então, no primeiro século da igreja é considerado, se você tiver aí com sua caneta na mão, com seu caderno, com seu papel, com a sua Bíblia, né, aberta aí pertinho de você, você vai poder observar, né, que você vai poder observar, deu uma caída aqui. Vai poder observar que o primeiro século foi um período altamente complexo, né? Complicado. Você vai analisar comigo, né, que o período do primeiro século foi um período onde o Império Romano subjugava o povo e que houve várias e várias investidas contra aquilo que era conhecido como seita, né? A seita Os do Caminho, né? Ou o Caminho, simplesmente o Caminho. Então essa seita, que era considerado por eles lá, e é claro que quando a gente fala de seita, nós não estamos nos remetendo aqui à seita como é hoje, como entendemos hoje, né? A seita, inclusive, naquele período, era tudo que dizia a respeito àquilo que era pregado, que era contra o império, inclusive, contra o Estado, né? Nós temos que levar isso em consideração. O Estado maior, o Estado mor, né, que era ali representado por Herodes, né, na Judéia, por Pilatos, né, representado ali pelos figurões de Roma, e que foi Roma quem indicou para poder estar ali liderando, reinando naquele período, né? E depois os outros imperadores, né? Nós sabemos muito bem que em Apocalipse capítulo de número 3, né? Nós vamos ler aqui, Apocalipse capítulo de número 2, melhor dizendo, tá? Vamos abrir rapidinho Apocalipse capítulo 2, porque o nosso slogan, né? O nosso slogan aí, não é nem um slogan, né? Seria um chavão, né? Nosso chavão aí é a Bíblia aberta. Então nós precisamos fazer jus e, como diz
pastor Gesiel Nunes Gomes, preciso ser escriturístico, né? O que significa isso? Aquilo que está escrito é preciso que valha, né? De maneira verdadeira. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma expressão que João usou em Apocalipse, e que foi bastante estabelecido. Tereis aflições de 10 dias. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Só um minuto, só que eu vou já achar aqui. Em Apocalipse capítulo de número 3, você vai observar que a Bíblia menciona: tereis aflições de 10 dias, né? Apocalipse capítulo de número 3, e para a igreja de Filadélfia, se não me falha a memória, né? Aqui, a igreja de Esmirna, tá vendo? A igreja de Esmirna, ó, versículo de número 10, tá? Desculpa aí a demora aqui para achar o texto aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ó. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Se nós olharmos para o contexto histórico, né, e para quem olha o livro do Apocalipse como um livro histórico, nós entendemos que esta tribulação que ali está reservada é uma tribulação para o período, tá, que eles estão vivendo, para aquele momento, era o primeiro século. Lembra que é João quem está escrevendo o Apocalipse, e João vai escrever o Apocalipse entre 95 e 98 depois de Cristo, tá? Então nós estamos findando o primeiro século, e João está falando: tereis tribulações de 10 dias. E alguns expoentes vão entender esses 10 dias como a totalidade das tribulações para aquele período, tá? Para aquele período. E nós sabemos que a primeira fase, digamos assim, da igreja, ou da história da igreja, é uma fase de intensa perseguição, que está restabelecida tanto na igreja primitiva quanto na igreja perseguida. A igreja primitiva e a igreja perseguida é chamado também dentro da história de igreja, a igreja apostólica, o período apostólico, que vai inclusive até o ano 180, 200, estourando aí, a igreja apostólica. Tá bom? Perdão, a igreja apostólica vai até o ano 100. Depois nós vamos entrar no período conhecido como período da patrística, ok? Que é chamado de os pais da igreja. O período da patrística é o período onde vai aí do 2º século ao finalzinho do 5º século depois de Cristo. Justamente porque logo depois da patrística nós vamos entrar, né, num dos períodos mais cruéis e mais cruciais da igreja, que é o período da Idade Média. Então, o primeiro século, Apocalipse está falando de tribulação de 10 dias. E alguns expoentes acreditam que essa tribulação de 10 dias refere-se aos 10 imperadores posteriores ao imperador que estava no período de Jesus e ao imperador que estava no período dos apóstolos. Aos 10 imperadores que viveram do ano 100 ao ano 200, ou seja, do primeiro século ao terceiro, e que mataram, inclusive, muitos apóstolos, como Otto, Vespasiano,
Domiciano, Trajano, Nero, Calígula, Diocleciano e outros imperadores da nação do Império Romano que subjugaram de forma cruel e terrível aquilo que era chamado seita-os do caminho e também aos próprios pais da igreja e os discípulos dos apóstolos que vieram posteriormente aos apóstolos também se tornaram bispos da igreja, como por exemplo Policarpo, que foi bispo na igreja de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo pelo qual nós estamos falando. Então, depois desse período, até o ano 212, que foi o período de Diocleciano, é considerado ali, pelo menos no meu ponto de vista, como período até o período considerado ali apostólico, digamos assim. Depois, nós temos uma grande proliferação dos pais da igreja, dos pensadores, dos filósofos da igreja, né? Dos teólogos que serão levantados, como Tertuliano, como Irineu de Lyon, como Justino o Marte, né? Tantos outros que serão levantados aí para poder ainda assim ajudar, né? Fazer com que a igreja ainda tenha um levante, digamos assim, ainda maior. Muita morte, muita perseguição, muitas dificuldades, mas também muitas vitórias, porque a igreja crescia. Todas as vezes que morria alguém, a igreja crescia de maneira extraordinária. É por isso que tem um expoente que diz que o sangue dos mártires era como se fosse semente que fazia crentes renascerem, né? Viverem, se multiplicarem. E isso é fundamental para entendermos que sem perseguição a gente não sai da zona de conforto. E esse primeiro vídeo é justamente para também nos alertar, trazer um alerta para que a igreja entenda que o processo é muito pior do que isso que nós estamos na contemporaneidade. Não é bem assim que o evangelho deve ser tratado. Todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo é evangélico que não renuncia a nada, todo mundo é evangélico que vai em tudo quanto é show, em tudo quanto é lugar inapropriado para um evangelho cristão verdadeiro, que teme a Deus e teme a palavra do Senhor e entende que a palavra do Senhor é regra de fé e prática. Então essas coisas é que nós vamos entender que estamos distanciando, né, do verdadeiro evangelho, do verdadeira palavra de Deus. E o cristianismo deu início assim, a partir de grande perseguição, mas um crescimento exagerado e vertiginoso tomou conta de todo o Oriente e depois foi tomando vulto, né, principalmente na Europa, na Ásia, como já foi, na Ásia já iniciou, na Europa e depois posteriormente na América. Então, Deus, ele dá o crescimento, mas junto com o crescimento ele também pode nos dar uma perseguição a fim de que nós oremos mais, busquemos mais, clamemos mais, vigiemos mais e sejamos realmente igreja de Cristo para a glória de Deus. Amém? Deus em Cristo abençoe e eu espero você até o outro vídeo, né? Que nós entraremos aí rapidamente no assunto da Idade Média, do período da Idade Média, que vai da queda do Império Romano do Ocidente em 475 a.C., 476 a.C., até a queda de Constantinopla em 1500. Amém? Deus em Cristo abençoe para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.